O Pedro Matos que tá muito triste, né? Pedro Matos tá muito triste com o futebol apresentado pela seleção brasileira. Tava aqui se queixando, falando que onde é que já se viu, o Tite não sabe escalar o time, como é que pode o time fazer 4-0 no primeiro tempo? Isso não é coisa de time fazer, não. Isso é falta de respeito com o adversário. Tem que respeitar o adversário. E isso que o Tite nem treinou fundamento, hein, Pedro Matos? Se tivesse treinado fundamento, ia ser quanto o jogo contra a Coreia? Cara, na verdade é o seguinte, vocês têm que olhar a vitória do Brasil contra a Coreia, vocês têm que entender que é o seguinte, os três times asiáticos já foram embora os três. Prova que foi uma classificação fake news, né? Essa classificação de Coreia do Sul, Japão, Austrália, uma mera coincidência. Ah, quer dizer que a Coreia que é fraca, é? Peraí. Você tem que olhar o seguinte. A seleção que o Brasil conseguiu vencer por míseros, 1-0zinho, golzinho, chorado no final do jogo. Golzinho de Casimiro, lá, um chute despretensioso que acabou entrando. Aí acaba de tomar uma lapada do Portugal. Ou seja, olha só a situação. Ayrton, o Portugal perdeu quantos jogos na Copa? 1. Quantos? 1. Pra quem Portugal perdeu? Coreia do Sul. Ah, tá. Desculpa, foi um engano. Pedro Matos. Essa não veio, Pedro Matos. Eu sabia que você vinha com essa, mas a Coreia do Sul ganhou de Portugal. A Coreia do Sul ganhou de Portugal, Pedro Matos. Não, mas eu tô... Por Matos, não dá. Dois pesos, duas medidas. A Coreia do Sul ganhou de Portugal. E aí? Olha a diferença. Uma seleção que o Brasil vence por 1-0. Mas a Coreia do Sul ganhou de Portugal, Pedro Matos. Portugal mete 6, meu amigo. Portugal mete 6. Então, olha... Mas a seleção que a gente meteu 4 ganhou do Portugal. E aí? Não tô antecipando nada. Estou só fazendo uma comparação. E eu tô fazendo outra. A seleção que o Brasil meteu 4 ganhou de Portugal. Não, peraí, eu tô fazendo uma projeção, Eu também tô fazendo uma projeção, a mesma projeção que você. A única seleção que ganhou de Portugal na Copa, o Brasil meteu 4. E aí? E como está a Copa, algumas equipes estão crescendo, treinadores estão sendo ousados. E o Tite foi ousado. Não foi? Apenas, né, o garoto lá, Gonçalo, 21 anos entrou no lugar do Cristiano Ronaldo. Você imagina se tem ele e Cristiano Ronaldo jogando junto. Ou seja, essa comparação de resultado de placar a gente está falando e ela resulta e prova uma evolução. É isso que eu estou falando. Prova uma evolução. Então é isso que eu estou falando. Eu estou falando que vai acontecer, que Portugal é obrigado a meter 6 no próximo adversário e que venceu a Suíça, porque não, eu estou falando do resultado do Brasil, que foi um placar mínimo para uma mesma seleção em que o Portugal teve uma goleada histórica em uma fase de Copa do Mundo. E eu estou falando que a seleção que venceu o Portugal, o Brasil botou 4.